Cláudio vai orar pelo preletor desta noite. Vamos ficar em pé, igreja. Aleluia. Tá, o preletor dessa noite, amém? Oramos ao Senhor. Maravilhoso, eterno Pai, Deus de poder e glória, Pai querido, Pai amado, aqui está teu filho, teu servo, Pai ungido, escolhido para essa noite, trazido tua palavra, Pai, quer seja a bênção, um cajado, Pai, mas que nós venhamos ouvir a tua palavra, que ela seja aceitável, Pai, para que nós venhamos, Pai, aleluia, Pai, entender o teu propósito nas vidas, Pai, de cada um que aqui entrou hoje buscando resposta, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, continuar na tua presença, Pai, esvazia ele, Pai, aleluias, Pai, usa ele, Pai, em nome de Jesus, e abençoa teu povo, amém. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos dando glória a Deus. Por favor, eu peço que os irmãos me ajudem a ler. Aquele que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, localize no livro do guerreiro Josué, seu capítulo de número 24, seu versículo de número 15. Livro do guerreiro Josué, seu capítulo de número 24 e o verso de número 15. Enquanto você procura, eu quero aproveitar essa oportunidade única que Deus me concede para agradecer a Ele no dia em que eu aceitei a Jesus como Salvador da minha alma. E naquele mesmo dia, Deus fez uma promessa na minha vida, pastor Osmar Amós. Pregador, que promessa é essa que Deus fez na tua vida? Você pode contar? Posso. Ele não me prometeu carro, não prometeu dinheiro, não prometeu porta de emprego, não prometeu fama, sucesso e nem riqueza. Ele me prometeu a coroa em glória no céu, se eu permanecer firme. Aleluia. Acho que eu ouvi uns 8 glória a Deus misturado com aleluia. Eu vou profetizar para quem acreditou. E eu, em uma das minhas orações, a cantora Andressa sabe que eu gosto de orar muito. Todos os dias eu mando oração para ela do monte. Há alguns anos atrás eu falei: Deus, eu tenho vontade de ter um carrinho, eu tenho vontade de ter uma condições de viajar nos 4 cantos da terra, nos continentes, tenho vontade de viajar de avião, tenho vontade de que o Senhor abra a minha mente da palavra. E Deus disse assim para mim: meu filho, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas te acrescentarei. Para quem creu e quem deu glória a Deus, já vou começar a profetizar na tua vida. 28 de Deuteronômio: aonde você colocar as plantas dos teus pés, seja no campo ou seja na cidade, Deus te colocará como autoridade sobre aquela terra e te dará aquela terra, se você guardar a palavra do Senhor. Aonde você colocar a tua mão, Ele colocará dele primeiro. Aleluia. E Ele te exaltará sobre todas as nações. Esse Deus é lindo. Seria eu ingrato a Deus se não glorificasse a Deus pela vida do pastor Amós Muniz. Deus que abençoe o carinho que o Senhor teve pela minha pessoa. Esse sorriso eu vou levar comigo e vou guardar. O Senhor me conquistou, me encantou com esse sorriso, pastor. Se eu fosse procurar a palavra para agradecer, não iria encontrar. Que Deus abençoe grandiosamente ao pastor, juntamente com toda a igreja. Que Deus abençoe as irmãs do ciclo de oração, a mocidade, os obreiros, a todos, amém? Que Deus abençoe a vida da cantora Andressa, que nos convidou para estar aqui, junto com seu digníssimo esposo, David, sua mãe. Deus abençoe a irmã Meire, Deus abençoe grandiosamente ao obreiro Cláudio, que nos recebeu também com muito amor, a sua recepção, ao pastor Mário,
Marcos, ao pastor. Que Deus abençoe a todos que aqui estão, amém? Eu quero aproveitar essa oportunidade e eu trago a saudação do meu pastor presidente, Natalício Tenório. O pastor disse que conhece ele, do ministério onde eu congrego, Assembleia de Deus, Ministério Missão Sapopemba. Estou debaixo da bênção dele para saudar todos vós com a santa paz do Senhor Jesus. A igreja recebe e diga amém. Glória a Deus. Irmãos, quantos gostam de ler a Bíblia aqui? Amém. Tem lugar que eu tenho chegado, o glória a Deus, o amém é só de duas pessoas. Para você que gosta de ler a Bíblia, a nossa assessoria criou esse simples marcador de Bíblia que você recebeu para você marcar a tua Bíblia quando você estiver lendo ela no ônibus e no trabalho, no horário do almoço, no trabalho, em casa. Quando algum pregador falar algum texto e contexto da Bíblia, você marcar a tua Bíblia, tá bom? Mas o mais importante não é o marcador de Bíblia, é o versículo que está contido nele. Sonoplasta que vai me ajudar a ministrar quando vocês estiverem fraco, desanimado, pensando em parar, dizendo eu não tenho mais força, ore por mim, me ajude. Leia este versículo, ele vai te dar força na tua caminhada, amém? E se os irmãos quiserem acompanhar nossas pregações pelo YouTube, aí tem o endereço, pelo Instagram, Facebook. Tem também as nossas pregações do maior congresso do mundo, os Gideões Missionários. Esse ano nós íamos estar lá pelo 3º ano, mas foi cancelado. Mas Deus preparou, nós vamos estar no 2º maior congresso do Brasil, que é o CIMISO. Acontece em Suzano já há 12 anos. O 3º é do apóstolo Adão Santos, que acontece no estado do Ceará, na cidade de Cratu. Todos acharam? Diga glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 15, que diz assim: porém, se vós parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aproveitando esse glória a Deus, profetiza para dentro de você. Tem um profeta dentro de você que é a tua própria boca. Olha para dentro de você e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Hoje, culto da família. Nos foi notificado que hoje seria o culto da família. E são 3 cultos que eu amo ministrar: culto da família, culto de Santa Ceia e o culto de missão. E eu não troco a liturgia da mensagem, pastor Amós, porque um culto de Santa Ceia não pregado a morte da cruz seria até um desrespeito do próprio Jesus. Não se prega mais culto de missão e já não se vê pregando mais também para a família. É por isso que eu amo ministrar em culto de família e ministro uma palavra que Deus coloca no meu coração direcionada à família. Por quê? Porque o maior investimento de Satanás não é contra o meu ministério. O maior investimento de Satanás não é contra o pastoreado de alguém. O maior investimento de Satanás não é com algum missionário. Não. O maior investimento de Satanás é contra a família. Pregador, você tem como provar isso? Tenho. Perceba que a família é o maior projeto de Deus sobre a vida humana. O maior projeto de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas é a salvação da alma. O maior projeto de Deus sobre todas as coisas de todos os tempos é preparar um povo para ir levar e morar com ele na glória. Mas enquanto nós vivemos aqui na terra, Deus então, ele cria o maior projeto sobre a humanidade. O que é? É o projeto da família.
O diabo, quando ele quer fazer uma ruaça, ele não pega por cima, ele tenta pegar por baixo. Porque tudo que se vem por baixo se torna de princípio de estrutura. Ou seja, quando ele derruba uma estrutura, ele derruba toda a casa, todo o prédio. E dentro da Bíblia Sagrada, nós começamos a descobrir o que? Muito antes de existir ministério, já existia família. Deus, então, ao princípio de todas as coisas, Deus, ele faz quem? O primeiro casamento na terra. De quem? De Adão e Eva. Então tudo aquilo que se vem primeiro se torna como base. Não se constrói uma casa começando do telhado. Uma casa, ela é construída começando do alicerce. E se é do alicerce, então o alicerce é a estrutura da casa. Então, se o casamento veio primeiro, a família veio primeiro, criado por Deus, então nenhuma família é estruturada no ministério, mas todo o ministério é estruturado pela família. Então, por isso que o diabo, ele não está correndo mais atrás de quem prega, de quem canta, de quem tem ministério. Por quê? Não se escandalize com o que eu vou dizer aqui agora, que mesmo se o diabo entrar em algum ministério de quem prega ou de quem canta, muitos ainda cantam em pecado, em erro, muitos ainda pregam em pecado, em erro. Mas se ele destruir a família, que é a estrutura dos filhos, do esposo, do pai, da mãe, ele está conseguindo destruir um projeto de Deus. Então, muito antes de existir ministério é constituído por Deus, mas a família é constituído e projeto de Deus. Então eu vim pregar nessa noite para você que ama a tua família, que veio buscar a palavra para o teu esposo, para o teu pai, para o teu marido, para a tua filha, que muitas das vezes você vem congregar, a tua filha vai para o baile funk, o teu filho vai para a balada, o teu esposo vai para o bar. Aleluia. Você está aqui nessa noite buscando a palavra. Levante a mão, deixa eu profetizar na tua vida, que Deus está bradando ao meu coração. Eu vim profetizar nessa noite para quem acredita no projeto da família, para quem quando você abriu a tua boca e você disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que a tua casa esteja dividida, mesmo que a tua casa esteja separada, mas eu profetizo dentro dessa igreja, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que ainda este ano de 2020 vai haver salvação lá dentro da tua casa, vai haver salvação no meio do teu filho, no meio da tua parentela, do teu esposo. Enquanto você está aqui, ele pode até estar no mundo, Deus não só vai guardar ele agora, mas ele vai guardar e vai resgatar do mundo do pecado. Aleluias. Alamuri cancionaio, levoste rantalanda catomia. A estrutura de um ministério é a família. Quando uma família desaba, o diabo destrói. Ele não consegue destruir só o ministério de alguém, ele consegue destruir os filhos também. Ele consegue destruir a vida sentimental, ele consegue destruir a vida psicológica. Se a tua família for bem, se o teu casamento for bem, o teu trabalho vai bem, o teu pastoreado vai bem, a tua missão vai bem, a tua vida sentimental vai bem, tudo vai bem na tua vida. Mas se o teu casamento for mal, teu ministério vai mal, o pastoreado vai mal, a tua pregação vai mal, o teu louvor vai mal, e o projeto que Deus projetou na tua vida vai cair por terra. Mas levante a mão, deixa eu profetizar na tua vida, que Deus está bradando ao meu coração: ei, nenhum sucesso na vida humana justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso pastoral, Facebook, mídia, pregar nos Gideões, cantar, sucesso em televisão, seja onde for, justifica o fracasso de um casamento, de uma família. A família é o maior patrimônio que Deus te deu, a família é a maior riqueza que Deus nos deu. Então eu vim pregar nesta noite para quem ama a tua família, para quem acredita no projeto de Deus, para quem está de mão levantada dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que o lar está dividido, mas o diabo não vai conseguir destruir aquilo que Deus projetou na minha vida.
Aleluias. Remaruti rebia, prudicamanácia, deforque de eminência, Hamushi hanaio de contestia. E Deus escolhe Josué para falar essa frase. Quem foi Josué? Josué, ele foi um homem escolhido por Deus, sucessor de Moisés. Deus, quando ele escolhe a Josué, Deus vai dizer assim para ele: Josué, que era filho de Num. Deus vai destacar o nome do pai de Josué, que a Bíblia não conta a história do pai dele, mas vai dizer: Josué, filho de Num, Moisés, meu servo, é morto, e a você, servo de Moisés, agora vai conduzir a este povo a terra que eu prometi e jurei aos teus pais. Dois fatores me chamam a atenção. Primeiro, Moisés, servo de Deus. Josué, servo de Moisés. Entre parentes. Por quê? Eu tenho o meu pastor e eu estou debaixo da bênção dele. Então, se eu não obedecer ao meu pastor, eu também não estou obedecendo a Deus. Então tem um entre parentes aí. Esse Deus escolheu a Josué, porque Josué um dia ele foi discípulo de Moisés. Porque Josué um dia, por onde Moisés passou, Josué seguiu o mesmo trilho aonde Moisés passou. Tudo aquilo que Josué foi porque um dia ele sentou para aprender. E se nós não sentarmos para aprender, nós nunca vamos ser um bom expositor. Se nós não obedecemos o nosso pastor, a nossa líder, o nosso líder, nós também não somos obedientes a Deus também, porque nós somos debaixo de uma autoridade. Então tudo aquilo que Josué foi, esse Deus escolheu a ele, foi porque um dia ele foi discípulo de Moisés e obedeceu às ordens de Moisés. Por muitas das vezes, quando Moisés iria orar no monte, Josué estava junto com ele, mas quando Moisés iria subir no monte, Josué até queria, mas Moisés dizia assim: fica aqui embaixo, Josué, eu tenho que subir sozinho. E Josué ficava esperando. Quantas das vezes o povo estava guerreando, perdendo a guerra, e quem estava lá embaixo lutando? Josué. Josué olhava para Moisés e dizia: Moisés, clama a Deus aí, levante a tua mão. Quando Moisés levantava a mão, era sinal de vitória. Ele não conseguia ficar muito tempo com a mão levantada. Do lado direito tinha um homem por nome de Ur, do lado esquerdo Arão, seu irmão, segurava a mão de Moisés. Mas lá embaixo estava Josué lutando. Lá embaixo estava Josué pelejando pelo povo. Eu não sei qual é o grau de obediência que você tem, aleluia, mas se você tem ajudado o teu pastor, se você tem obedecido o teu líder, a tua líder, se você tem obedecido o teu pastor, o teu compastor, mas nós temos que ter uma obediência. Se nós não passarmos pela escola de profeta, pela escola de discípulo, lá na frente nós nunca vamos ser um bom expositor. Eu me alegro muito quando eu cheguei aqui, o pastor disse: eu gostei de você porque eu conheço o teu pastor há 40 anos. Isso, aleluia, nos traz um grande dilema, porque ele pode ligar para o meu pastor e perguntar por mim. Levante a mão, deixa eu profetizar na tua vida. Se Deus escolheu a Josué, porque um dia ele obedeceu, ele acatou, ele foi discípulo, Deus está escolhendo alguém nessa noite. O dedo de Deus está apontado para cada um que entrou aqui nessa noite, que entrou para buscar a palavra. E se o dedo de Deus está apontado para você, a mão de Deus está por cima dessa igreja, e Deus está dizendo: é você que eu escolhi, é você que eu escolho. Não adianta ir para a direita, não adianta ir para a esquerda, porque quando eu escolho, o homem não para o teu chamado, a mulher não para aquele que Deus escolheu. E Deus está te escolhendo nesta noite. Porque anda levastenia, nior de que onde varo lamaro congelo de consuelo. Mas quando Josué recebe a promessa, ele estava em uma fase difícil da vida. Ele estava desanimado, ele estava triste, angustiado, amargurado. Por quê?
Ele passou 40 anos ao lado do seu líder, ao lado do seu mestre, e agora ele perde o seu melhor amigo e mestre, professor e ensinador. Aí Deus vê ele naquela tristeza, vai dizer: Josué, anima-te, esforça-te. Não só te esforça, mas tenha-te bom ânimo, porque senão você não vai conseguir chegar à terra prometida, senão você não vai conseguir herdar a herança que eu prometi aos teus pais. Aleluias. Alamuricantionaio. Levou-se randalanda catomia. O céu está descendo, ao meu coração está bradando. E na revelação dessa palavra, quando Josué estava desanimado, triste, abatido, angustiado, pensando em parar, tem alguém que está dizendo assim: pregador, está difícil para mim sozinha, está difícil para mim sozinho. Na minha casa só eu sirvo a Deus. Muitas das vezes eu já pensei em parar, muitas das vezes eu já pensei em desistir. Olhando para dentro de nós, a prova é tão grande, a luta é tão grande, que nós não conseguimos entender porque Deus nos sustentou até esse presente momento. Mas Deus está dizendo assim: você não pode parar agora, você não pode desanimar agora. Anima-te, esforça-te e tenha bom ânimo. Se você achou que dentro da tua casa só você serve a Deus, isso é mentira do diabo. Não é só você não. Aleluia, eu estou lá dentro da tua casa contigo, porque quando você pegou a Bíblia e veio, aleluia, para este culto, você veio falando comigo, eu vim de mão dada contigo. Então não é hora de parar, não é hora de desanimar. Eu estou contigo, mas eu ainda estou sozinho. Tá nada, porque eu estou contigo. Eu fiz promessa na tua vida de salvar a tua família. Então você não pode parar agora, porque a salvação lá dentro da tua casa depende de você. Se você parar agora, toda a tua família vai parar. Como é que é isso, pregador? Mas sendo que só eu sirvo a Deus na minha casa, é porque Deus fez promessa lá dentro. E se você parar agora, todos aqueles que eu fiz promessa vai parar também. Então coma dessa palavra, beba desta água, porque muito grande é a tua jornada na terra. Levante a mão se você acredita, que eu quero profetizar na tua vida, lá dentro da tua casa. E se você acredita mais ainda, aponta em direção à tua casa, aponte para lá, porque tem alguém lá precisando de um milagre, e o milagre lá dentro vai ser do tamanho da tua fé. Ainda este ano vai ter salvação lá dentro, ainda este ano vai ter milagre lá dentro, vai ter cura lá dentro da tua casa. O milagre está procurando a tua rua, já achou, já tem o teu CEP, está batendo na porta da tua casa. O milagre tem endereço, tem o nome da tua casa, e o milagre lá dentro essa semana vai ser do tamanho da tua fé. Quem acredita, adore a Ele, adore a Ele, adore, porque vai ter milagre lá dentro da tua casa. Aí Deus vai dizer: esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu prometi uma herança, uma terra para os teus pais. A Bíblia não diz a história, a geografia e a oratória e a narrativa dos pais de Josué, mas segundo os historiadores, pela promessa que Deus fez, então automaticamente os pais de Josué saíram na liberdade quando Moisés libertou os escravos lá dentro do Egito. Então todo aquele povo, eles receberam uma promessa, aonde? No capítulo 3 do livro de Êxodo, versículo de número 7, quando Deus diz assim: Moisés, eu ouvi o clamor daquele povo. Há um povo lá dentro do Egito que me clama dia e noite, e o clamor daquele povo chegaram até os céus, o clamor daquele povo chegaram até a mim. Então automaticamente,
Quando aquele povo estava na caminhada, os pais de Josué morreram, mas a aliança que Deus fez com ele estava de pé. Meu Deus, alguém acreditou? A aliança que Deus fez com Josué, pastor, estava de pé. Aleluia. Deus não é filho do homem para que minta. Aleluias, aleluias. Nem o homem para que se arrependa. Aleluias. A palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. Passe os céus, passe a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece de pé. Sabe quando eu vejo esse texto, que Deus fez uma promessa para os pais de Josué e ainda está de pé, é que automaticamente os pais de Josué serviram a Deus de um puro e sincero coração, e Deus fez uma promessa na vida deles. E sabe o que eu começo a aprender? É que nós pais, nós somos os espelhos dos nossos filhos. O que nós somos hoje são aquilo que os nossos filhos vai ser. Os nossos atos hoje são os atos dos nossos filhos de amanhã. As nossas atitudes hoje são as atitudes dos nossos filhos de amanhã. Se você ensinar ele a louvar a Deus, aquele hino vai entrar na mente dele, mesmo que se ele se desviar do caminho, mas ele nunca vai esquecer daquele louvor. Ele nunca vai esquecer da palavra que você orou, que você ensinou a ele. Se você ensinar a ele o caminho da igreja, ele nunca vai esquecer. Ele pode até desviar, pode ir para o mundo, mas sempre ele vai lembrar: a minha mãe me levava para a igreja, eu ia em tal igreja, eu cantava tal hino, eu recitava tal versículo. Nós somos espelho dos nossos filhos. O que nós somos hoje é Eva, o que nossos filhos vai ser amanhã. Qual é a herança que você vai deixar para o teu filho? Não, eu não estou falando de carro, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de fazenda, eu não estou falando de empresa, eu estou falando de deixar a maior herança, a graça de Deus na nova vida dele. Olha o que Deus vai dizer: a terra que eu jurei aos teus pais. Josué tinha uma herança prometida por Deus. E qual era a herança? Era a terra prometida. O que você vai deixar para os teus filhos quando partir dessa terra? Aqui se diz de uma história, aqui se diz de um legado. Será que nós vamos deixar essa história para os nossos filhos? Será que nós vamos deixar esse legado para os nossos filhos? Aleluias. Mesmo que lá na frente ele venha se desviar dele, mas aquilo que você vai deixar vai ser relembrado por muitos anos e longos anos. Aleluias. É culto da família. Se o maior investimento de Satanás é contra a família, o diabo ele é astuto, o diabo ele é estrategística. Pregador, o que é estratégica do diabo? Deus não trabalha com estratégica. Se trabalhasse com estratégica, Deus seria fraco. Deus não precisa disso. A ele foi dado todo o poder. Então com que Deus trabalha, pregador? Deus trabalha com revestimento da palavra. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela penetra na entrada, penetra na saída. Aleluia. Teu efeito é colateral, atingindo medulas e membrana. Se a palavra não entrar na minha mente, não me libertar, não me limpar, não há mais nada que nos limpa. Levante a mão, deixa eu profetizar na tua vida. A palavra vai te fortalecer, a palavra vai te consolar, a palavra vai te animar, a palavra vai enxugar as tuas lágrimas, a palavra vai te libertar, a palavra vai nos conduzir ao céu. Aleluias. Aleluias. Alamuricantionaio. Sendo assim, então, a família como o maior projeto de Deus. E todo o ministério de Josué, que morreu aos 110 anos de idade, a última frase que Josué falou antes dele morrer foi quando ele viu a terra
prometida. Deus, Ele vai unir a primeira família na terra. Quem? Adão e Eva. Deus vai dar 2 filhos para eles, um por nome de Caim, outro por nome de Abel. Deus vai pedir uma oferta para os 2, porém Deus vai se agradar mais da oferta de Abel, e por isso Caim vai matar seu irmão. Irmão que mata irmão não tem união. Quem não tem união não tem a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus não tem absolutamente nada. Família destruída. Mas nem por isso Deus vai desistir da família. Lá na frente Deus vai chamar um homem por nome de Abrão e vai lhe fazer uma promessa. Vai dizer: Abrão, você vai representar todas as famílias na terra, e cada uma estrela dessa será um filho teu. Cada uma estrela dessa representa a uma alma que está aqui dentro da igreja hoje. Só que a promessa de Deus demora 25 anos para se cumprir. E Sarai vai duvidar da promessa de Deus e vai dizer para Abraão: deita-se com Agar, porque eu já estou velha. E além de ser velha, eu ainda sou estéria, não tenho condições de ter filhos. Abraão vai se deitar com Agar, vai ter um filho por nome de Ismael. Para ser 25 anos, Deus vai chamar Abraão e Sara. Deus vai cumprir a promessa na vida dele. Vai nascer quem? Isaac. O nome Isaac significa riso, porque Sara duvidou e foi sorrir da promessa de Deus. E aí só que a Bíblia vai dizer que Isaac e Ismael começam a discutir muito. Irmão que discute com irmão não tem união. Quem não tem união não tem a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus não tem absolutamente nada. Família destruída. Mas nem por isso Deus vai desistir da família. A Bíblia vai dizer que então Isaac, ele vai crescer e vai estar aproximadamente na idade de 38 a 40 anos. Ele vai conversar com teu pai Abraão dizendo: pai, eu preciso de uma esposa para dar continuidade no meu ministério. Abraão vai olhar para ele e vai dizer: é verdade, filho, precisa. Então eu vou pegar o meu melhor servo. Quem era? Eliezer, o Adamaceno. Ele vai até a terra de Naor, na cidade da Mesopotâmia, e buscar uma esposa para Isaac. E ele vai pedir um sinal a Deus. A mulher que oferecer água para ele e para os seus 10 camelos, então era confirmada por Deus. Quem era? Rebeca. O nome Rebeca significa união, ou seja, uma ligação entre o homem e uma família, formando entre o homem e uma mulher, formando uma família. Deus vai preparar o casamento dos dois. Eles vão ter 2 filhos, um por nome de Jacó, outro por nome de Esaú. A Bíblia diz que eles vão crescer e Jacó vai amar mais o teu filho Esaú, e sua mãe Rebeca vai amar mais o teu filho Jacó. E quando Jacó, ele já está na idade de 38 anos, ele precisa dar continuidade ao teu ministério, porém ele precisa da bênção, mas a bênção não era dele, era de Esaú. Então ele vai lá e pega a primogenitude e vai para até a terra de Aram-Padã, na casa de Labão, irmão de Isaac. Mas quando ele volta, seu irmão Esaú quer tentá-lo matar por causa daquilo que ele pegou. Irmão que tenta matar irmão não tem união. Quem não tem união não tem a presença de Deus. Família destruída. Pode ter roupa bonita, pode ter empresa, pode ter dinheiro no banco, pode pregar bonito, pode ter anel de teologia no dedo, pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas se não tiver a presença de Deus, não tem absolutamente nada. Família destruída. Mas a promessa de Deus não para aí.
Deus vai dar então 12 filhos para Jacó e uma filha por nome de Diná. Os filhos vão crescer e vão formar as 12 tribos de Israel. Porém, quando ele está com 10 filhos, os seus 10 filhos vão vender, aleluia, o filho que ele mais amava. Quem era? José. Aleluia. Irmão que vende irmão não tem união. Quem não tem união não tem a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus não tem absolutamente nada. Família destruída. Eu poderia ficar de Gênesis a Malaquias dizendo de família que Deus uniu e que o diabo tentou destruir na terra. Mas levante a mão que Deus vai profetizar na tua vida. Enquanto o diabo tentava destruir essa família, Deus estava trabalhando nessas famílias, porque tinha um crente de mão levantada dizendo: hoje é domingo, dia 26, aleluia, de agosto, aleluia, de julho, eu vou na igreja buscar a palavra para o meu pai, para minha mãe, para minha filha. O diabo até entrou, mas tinha Jacó de mão levantada dizendo: eu vou buscar a palavra para José. Tinha alguém de mão levantada dizendo: quem era Rebeca? Eu vou buscar a palavra para Jacó. Enquanto você está de mão levantada, Deus está trabalhando e guardando a tua família. O diabo até tentou, mas não conseguiu destruir o projeto e a promessa que Deus tinha na vida de Jacó. Quando ele lutou com o anjo, e o anjo disse: você não chamará mais Jacó, mas chamará Israel. O diabo até tentou destruir, mas não conseguiu destruir o projeto que Deus tinha na vida de José. Que um dia ele foi chamado, e o rei Ramassés disse: você não chamará José, mas chamará Zafenate Paneia, que é você quem manda. Se você ama a tua família e veio nessa noite buscar a palavra, não desiste do projeto que Deus entregou nas tuas mãos. Rebaixuia mancondomereia, derio de faça muriante o cantoreia. Aleluias, aleluias, aleluias. Esforça-te, luta. Sabemos que não é fácil, nem tudo é mil maravilha, mas esforça-te, tenha bom ânimo, lute pelo projeto que Deus confiou e entregou nas tuas mãos. Aí Josué agora, ele atravessa Jericó e ele avista a terra prometida. E se os pais de Josué morreram no meio da caminhada, a história da Bíblia, a teologia nos diz que quando Moisés ele foi tirar aquele povo de lá, se havia aproximadamente 600 mil homens, porque o povo, eles cresciam muito. Quando José morreu, ele deixa aproximadamente 70 mil, mas esse número cresce para 600 mil. Só que na caminhada dos 40 anos, e juntando crianças e mulheres que não entravam na contagem, segundo os seus historiadores, vão chegar que esse número chega a 3 milhões de pessoas. Isso me chama a atenção, me tira o sossego, me tira o sono, porque se saíram 3 milhões lá do Egito, pastor Amós, e sabe quantas pessoas entraram na terra prometida? Sabe quantas pessoas entraram no meio de 3 milhões? 2 pessoas representando a família. Quem foi? Josué e Caleb. Norqueanda levastenia, nior de que onde varo, lamaro congelo de consuelo. O que Deus está me falando aqui agora, o que o céu está me revelando aqui agora, quando eu entregar essa profecia, se você não der um maior glória a Deus de toda a tua vida,
talvez você precise aceitar a Jesus de novo. De 3 milhões de pessoas entraram apenas... Escute, nós vivemos em um globo, um país brasileiro, que vão totalizar, segundo o IBGE, 207 milhões de brasileiros. 25% dessa nação serve a Deus, que vão dar um total aproximadamente entre 40 a 45 milhões de adoradores. Escute, nós vivemos em um globo terrestre aonde vão totalizar 6 continentes. Desses 6 continentes vão totalizar, segundo a ONU, 7,4 bilhões de habitantes. Tem país no mundo que o evangelho ainda não chegou lá. Há país no mundo que não se pode pregar uma palavra como esta. Há país no mundo que, se o missionário colocar o pé, ou ele é deportado de volta, ou ele é morto. Há país no mundo que não tem uma igreja como essa. Há país no mundo, eu já fui em 5 países, tenho muitos amigos lá, eles pedem muita oração, que se tem que andar aproximadamente de 100, 200 até 300 quilômetros para se haver uma igreja para cultuar a Deus. E se há país no mundo que ainda não se foi pregado a palavra, se há país no mundo que não se pode abrir igreja, se há país no mundo alguém que ainda não ouviu a palavra de Deus, Deus escolheu você nesta noite para ouvir a palavra. Deus escolheu você para lutar pelo direito da coroa da vida eterna. Se no meio de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, só entraram 2, você está no meio desses 2. Lute pela coroa da vida eterna, lute pela promessa de Deus. Você tem o privilégio de lutar pela coroa da vida eterna. Quando eu e você levantamos a mão e reconhecemos a Jesus como o Salvador da nossa alma, não foi que você que escolheu ser crente, você apenas deu o primeiro passo. Mas a Bíblia diz no livro de João que antes mesmo de nós levantarmos as nossas mãos, Ele já nos escolheu primeiro e já nos nomeou diante de Deus Pai. Aleluia, não anime. Você não pode parar agora. Levante, sacode a poeira, levante a cabeça, marcha. Mesmo que está passando por prova, lute. O diabo, ele usa a tua prova para te tirar da igreja, para distanciar do caminho do Senhor, porque ele é estrategista. Mas Deus usa a tua prova, o teu desemprego, a tua solidão, a calúnia que você está passando, a perseguição que você está passando, para te conduzir ao céu, para mostrar para o inferno que você é capaz, que você consegue, porque Ele não te deu uma luta, uma prova maior do que aquela que você possa suportar. Permissão do pastor, quero pedir para ele ficar de pé, pode? Prepara o hino. Sendo assim, a família, o maior projeto de Deus. Deus, no capítulo 3 do livro do Gênesis, Deus, ele vai dizer: arrependo-me de ter feito o homem. Só que o arrependimento de Deus, entenda, igreja, a interpretar o texto, não é como um arrependimento do homem que faz e dá errado. O arrependimento de Deus aqui, que Deus estava dizendo, é porque Ele confiou no seu maior projeto, na sua maior criação. Pregador, qual é a maior criação de Deus? É o sol? Não. É a lua? Não. É a galáxia que vive no segundo céu? Não. Lunes, Martes, Miércoles, Waves? Não. É as estrelas? Também não. A maior criação e a maior formação e o maior projeto de Deus é eu e você.
Se Deus nunca desistiu de mim e de você, por que você vai pensar em desistir? Por que você vai pensar em parar? E Salomão, quando ele vai ver isto, no capítulo 3, de descobrir que a mulher naquela época foi amaldiçoada pela família, não por Deus, pela família, ele vai escrever em Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 26, dizendo assim: eu conheci uma coisa mais amarga do que a morte, cujo homem não está preso com seu coração diante da presença de Deus. Ele não vai conseguir fugir dela facilmente. Isso me chama a atenção, mas eu tenho que explicar para você o que é isto. Não é que ele estava dizendo que eu conheci uma coisa mais amarga do que a morte, cujo homem não... Ele estava se referindo ao que? A mulher. Porque o ser humano, se é a maior criação de Deus, ele não estava se referindo à maldição que seria a mulher. Porque eu já vi gente pregar que mulher e dinheiro na vida do homem é maldição, e não é, é bênção. Mas olha o que ele vai dizer: cujo homem, pastor, não está com o coração preso diante de Deus, ele vai transformar a bênção de Deus. Pode soltar a bênção de Deus em maldição. Enquanto ela louva a Deus, você começa a interceder pela tua família, pelos teus filhos, mesmo que estão aqui, que quando ela terminar de cantar, eu quero entregar a última revelação para a tua vida, para você ter uma semana abençoada por Deus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Eu vejo Deus restituindo família aqui volte nesta para noite. o mar alto, no lugar da tua Eu vejo Deus vergonha. restaurando família nesta noite. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Segure. Escute. Isso mexe comigo. Quando Salomão diz: eu conheci uma coisa mais amarga do que a morte. Eu falei: Deus, eu acho que Salomão entrou em contradição quando ele disse isto. Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia Sagrada sobre a vida humana. Ele escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos de poema. Ele escreveu 5.000 conselhos. Se ainda não bastasse, ele ainda pede uma oportunidade a Deus para escrever 12 números de salmo. Eu falei: Deus, mas isso aqui não bate. Como pode dizer que algo que seria bênção é mais amargo do que a morte? Não sei se você já perdeu um filho, já perdeu um pai, já perdeu uma mãe. Eu já passei pelo cálice amargo da perda. E eu disse: não, Deus, não tem. Aí que Deus me levou em espírito e me revelou mais uma das suas pérolas, dos seus diamantes. E disse assim: filho, eu preciso te levar a algo maior do que isso. Porque muitos perderam o pai, mas está de pé na presença do Senhor. Muitos perderam a mãe, mas está de pé na presença do Senhor. Muitos perderam o filho, mas está de pé na presença do Senhor. Mas muito que destruíram a tua família, foi para o mundo, não conseguiu voltar mais.
e morreram sem salvação. Pode soltar e dar continuidade no playback. Então não desista da tua família, não desista do teu filho. Muitos pararam no meio da caminhada, desistiram, trocaram a sua família por coisas banais, não conseguiram voltar, morreram sem salvação. Mas o teu sabe o que está fazendo, a tua família ainda tem jeito. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede, volte para o mar, volte esperar no mar. Oh, nada te parar, Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Escute, para me entregar o microfone. Paulo, ele vai escrever a sua carta aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 32 ao 35, dizendo assim: que aos solteiros cuidem da obra do Senhor, mas aos casados cuidem das vossas casas. Pregador, me explica melhor. Eu sou casada, eu sou casado, eu tenho ministério, eu vou deixar o ministério de lado? Não. O mesmo Paulo, ele vai escrever a sua carta a Timóteo dizendo assim, capítulo 3, versículo 5, que se o homem ou a mulher não consegue governar a tua casa, quem dirá vai conseguir governar a obra de Deus? Então o meu ministério não começa na igreja, meu ministério começa dentro da minha casa. O meu pastoreado não começa na igreja, começa dentro da nossa casa. O nosso louvor, a nossa pregação não começa na igreja, não começa na África, não começa no estado do Ceará, na Bahia, começa dentro da nossa casa. Se a tua casa for bem, tudo vai bem na tua vida. Deus chama o homem por nome de Noé e diz: Noé, eu vou acabar com a terra, eu vou destruir tudo, mas você prega o arrependimento do pecado na terra. Quem acreditar, aleluia, eu vou salvar, entra contigo na arca. Noé não conseguiu ganhar uma alma sequer, mas a família dele, ele conseguiu ganhar para o céu. Ele entrou para dentro da arca, e quando acabou o dilúvio, ele usufruiu com a tua família. Aleluia. Deus manda Paulo e Silas para a prisão,
para apenas salvar uma alma lá dentro. E quando as cadeias se abrem, aquele carcereiro, ele quer se matar, mas Paulo diz: não se mata não. Ele vai dizer: agora eu vi a glória de Deus, o Deus que você serve, mas o que eu faço para servir a esse Deus? Olha o que Paulo vai dizer para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Está difícil para ganhar o teu filho, está difícil para ganhar teu esposo. Usa apenas uma palavra. Qual é? A fé. Leva a fé nesta noite. Leva a fé que vai ter salvação lá dentro da tua casa. Josué passou 40 anos no deserto, sofreu, caminhou, mas quando ele viu a terra prometida, a primeira coisa que ele pensou: eu e a minha família serviremos ao Senhor nessa terra. Eu e a minha família serviremos ao Senhor nessa terra. A tua família ainda tem jeito. Deus não precisa destruir uma família para reconstruir outra. Deus não precisa destruir um casamento para formar outro. Ele ainda é o maior constituidor de família. Ele ainda é o maior restituidor da família. O projeto da família ainda é de Deus. O diabo nunca criou a família. O projeto da família é de Deus. Levante as suas mãos e aplaude, aplaude, aplaude o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, amada igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vou estar dando os avisos da semana. Em seguida eu vou estar dando o término do trabalho do dia de hoje. Quarta-feira temos culto às 19h30. Quinta-feira nós temos culto na igreja da cidade de Tiradentes. Quem puder ir conosco, é só avisar o pastor. Nós saímos daqui da porta da igreja 7, no máximo 7h10. Sexta-feira temos culto 19h30. Domingo 9h da manhã temos ceia do Senhor. E domingo 18h30 temos culto. Amém, amada igreja? Amém. Amada igreja, se coloca. Tem ensino bíblico segunda-feira 19h30 na casa do pastor Amós Muniz Santana.